Filósofo, professor, romancista, poeta e, é claro, dramaturgo. Hoje, dia 16 de junho, Ariano Suassuna completaria 97 anos. E para comemorar, neste vídeo vamos conhecer um pouco da vida e da obra desse grande artista e pensador brasileiro. Vocês estavam com saudades dos vídeos de biografias? Eu também. Vambora! Ariano Vilar Suassuna nasceu na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, na Paraíba, em 1927, filho de Rita de Cássia Vilar e João Suassuna. O seu pai, naquela época, era presidente do governo da Paraíba e, por isso, Ariano Suassuna nasceu dentro do Palácio do Governo. Aliás, muitos anos depois, ele começou a contar uma história bem engraçada. Ele foi convidado para participar de um evento no Palácio do Governo e foi barrado na entrada pelo guarda, porque ele estava sem gravata. Então ele respondeu: "Ué, essa é a segunda vez que eu entro aqui. Na primeira eu estava nu e ninguém reclamou." Esse humor espirituoso é uma das marcas registradas de Ariano Suassuna. Gente, a trajetória do pai de Ariano Suassuna é inacreditável. É uma história que gerou muita dor para a família e teve consequências nacionais. Acusado injustamente de estar envolvido no assassinato de João Pessoa, o seu sucessor no governo da Paraíba, João Suassuna foi morto por motivos políticos. No seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, Ariano Suassuna disse o seguinte: "Foi de meu pai, João Suassuna, que herdei, entre outras coisas, o amor pelo sertão, principalmente da Paraíba, e a admiração por Euclides da Cunha. Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra a sua morte, através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem através da lembrança dos depoimentos dos outros, das palavras que o pai deixou." Depois da morte do pai, a família se mudou para a cidade de Taperoá, onde morou de 1933 a 1937. Ali, Ariano Suassuna fez os seus primeiros estudos e também assistiu, pela primeira vez, a um teatro de mamulengos. Essa é uma forma tradicional de teatro de bonecos. Também, pela primeira vez, ele assistiu a um desafio de viola, que tem como característica a improvisação. E a improvisação se tornaria, anos depois, um aspecto forte da sua produção teatral. A partir de 1942, passou a morar no Recife, onde terminou seus estudos secundários. Em 1946, ele entra na Faculdade de Direito, onde conhece Hermilo Borba Filho. Os dois entram para o Teatro do Estudante de Pernambuco, o TEP. Esse grupo foi bem importante para instaurar a modernidade teatral no Nordeste. Isso porque o grupo tinha o interesse de desenvolver uma dramaturgia ligada à cultura da região e também levar o teatro às camadas economicamente menos favorecidas da sociedade. Em 1947, Ariano escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. No ano seguinte, duas de suas peças são encenadas pelo Teatro do Estudante de Pernambuco: Cantam as Harpas de Sião, ou O Desertor de Princesa, e Os Homens de Barro. Formando-se na Faculdade de Direito em 1950, Ariano Suassuna precisa voltar para Taperoá para se curar de uma doença pulmonar. Mas ele mantém os seus estudos e a escrita teatral. Um ano depois, de volta a Recife, ele vai se dedicar à advocacia, mas mantém em paralelo a sua produção teatral. Aliás, gente, O Alto da Compadecida, a sua obra mais famosa, é da época em que ele ainda se dedicava à advocacia. Esse texto o projetou pelo Brasil inteiro e é um dos textos mais populares do teatro brasileiro. É bem provável que você conheça esse texto pela adaptação cinematográfica, mas vale a pena dar uma chance ao texto escrito. Ele é bem curtinho, delicioso e fácil de ler. A adaptação de O Alto da Compadecida é patrimônio nacional. Com Matheus Nachergali como João Grilo e Selton Mello como Chicó, o filme foi dirigido por Guel Arraes em 2000. Mas essa não é só uma adaptação de O Alto da Compadecida. Ela traz histórias de outras obras de Suassuna, como O Santo e a Porca
e Torturas de um Coração. Mas pouca gente sabe que a primeira adaptação de O Alto da Compadecida é de 1969 e foi dirigida por ninguém menos que o próprio Ariano Suassuna. Ela traz Armando Bogos e Antônio Fagundes como a dupla de protagonistas. Essa primeira adaptação, inclusive, tem mais semelhança com o texto teatral do Suassuna e traz um personagem bem importante para a obra, o palhaço. É ele quem nos conduz pela narrativa. Em dezembro desse ano, teremos a estreia do filme O Alto da Compadecida 2, Segura a Ansiedade. Esse filme terá roteiro original escrito por Jorge Furtado e Adriana e João Falcão, mas promete respeitar o universo de Ariano Suassuna. Selton Mello recentemente deu uma declaração dizendo que todos da equipe sabem bem da responsabilidade de fazer uma continuação de uma obra tão clássica como essa. Para ele, é como fazer Hamlet 2, de Shakespeare. Algum tempo depois do lançamento do primeiro filme, Ariano Suassuna e Guel Arraes chegaram a conversar sobre uma continuação, mas o projeto só foi retomado há alguns anos depois da morte de Ariano Suassuna. E o processo passou então pelos seus familiares. E falando em adaptação, para Ariano nada se cria. Para ele, toda a narrativa é influenciada por uma outra história que o autor escutou, que foi ouvida por um outro autor, e assim por diante. Influenciado pelos folhetos de cordel e pelas histórias da sua região, a obra de Ariano Suassuna, na verdade, é uma recriação de textos da cultura popular nordestina, gerando uma dramaturgia teatral que funde o erudito e o popular de um jeito brilhante. Segundo o autor, O Alto da Compadecida nasceu da fusão de 3 folhetos de cordel: O Enterro do Cachorro, O Cavalo que Defecava Dinheiro, ambos de Leandro Gomes, e O Castigo da Soberba, de Anselmo Vieira. Esses nomes são muito bons, né, gente? Quando perguntaram a ele o que, afinal, ele tinha escrito da obra, ele respondeu: a peça. Em 1956, ele abandona a advocacia para se tornar professor de estética na Universidade Federal de Pernambuco. Ariano Suassuna foi um grande professor e filósofo. Enquanto lecionava, ele escreveu Iniciação à Estética, reflexões sobre a filosofia da beleza e da arte. De Platão a Kant, a obra pontua as principais correntes da estética. E apesar de ser um texto profundo, é também bem cristalino. Nessa época, a sua produção teatral ainda fervilhava. Ele escrevia e montava muitas peças e algumas delas começaram a ser feitas fora do Nordeste, por exemplo, aqui em São Paulo. Em 1959, junto com Hermilo Borba Filho, aquele amigo das antigas, lembram? Ele fundou o Teatro Popular do Nordeste e encenou algumas de suas peças, como A Farsa da Boa Preguiça. No começo da década de 60, apesar da sua bem-sucedida carreira de dramaturgo, ele decide se dedicar exclusivamente à docência, onde ele fica até 1994. Na década de 70, Ariano Suassuna funda o Movimento Armorial. Esse movimento estava interessado em conhecer e desenvolver as formas de expressão populares e tradicionais. A palavra armorial vem do francês armoirie e tem o sentido de heráldica, ou seja, o conjunto de armas e brasões de uma família. O movimento armorial, então, representa metaforicamente uma heráldica nordestina. O movimento se utiliza de símbolos e grafismos, em especial a xilogravura, para condensar as artes plásticas, a poesia e a música do Nordeste brasileiro. Ariano foi um grande defensor da nossa cultura e da nossa língua. Ele disse uma vez que se precisasse, por acaso, ir para a Europa, ele só iria para Portugal, que é o único país que tem a decência de falar português. E, inclusive, gente, ele morria de medo de avião. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém, ele dizia. A ciência é um pouco orgulhosa, não é? Ela tem um complexo tão grande, porque não sabe criar a vida. Nem sabe, nem saberá nunca. Ela chama bebê de proveta. Como se um menino tivesse sido feito numa proveta. É nada. É feito do mesmo jeito dos outros. Porque a história que eles contam, reparem. Esse copo é feito de moléculas. Nós somos feitos de células. Aí, no começo, era tudo molécula.
De repente, um grupo de moléculas enlouqueceu e virou molécula, virou célula. Aí as células começaram a nadar, aí foram se juntando. Foi. Aí, de repente, disse, esse mundo está muito monótono, vamos virar uma parte macho e outra fêmea. Foi. Viraram uma parte. Aí foi fazendo isso, aí nasceu um peixe. Aí o peixe tinha as nadadeiras, né? De repente, um grupo de peixes bateu as nadadeiras demais, virou passarinho. Daí até chegar à 9ª Sinfonia de Beethoven. É preciso mais fé para acreditar nisso do que na história de Adão e Eva. Tá certo? Eu não vou atrás de conversa, não. Seja quem for que venha me dizer. É bem possível que você já tenha visto aqui na internet vídeos de Ariano Suassuna contando muitos causos e histórias. Alguns desses vídeos são das suas aulas espetáculo. Ele misturava conhecimentos acadêmicos com histórias e causos populares, sempre com muito humor. E, gente, olhem que coincidência. Essa semana eu comentei com uma amiga minha que trabalha com cinema que eu faria um vídeo sobre Ariano Suassuna. Ela é um pouco mais velha que eu e me contou que no começo dos anos 2000 ela trabalhava lá no Nordeste e teve a oportunidade de conhecer Ariano Suassuna. Ela foi até a sua casa. Bom, ela é do signo de Gêmeos, como ele, e o assunto da astrologia surgiu ali na mesa do café. Ela disse assim para ele: Ariano, você já escutou essa história de que os geminianos são duas caras? E ele respondeu: vixe, se eu tivesse duas caras, você acha que eu estaria vestindo essa? Ariano Suassuna é mais conhecido pelo seu trabalho como dramaturgo, mas ele foi um grande romancista também. O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, de 1971, mistura romance, épico e fantasia, refletindo a riqueza da cultura nordestina e a criatividade do autor. O protagonista da história é Pedro Diniz Quaderna, um contador de causos que fala das suas aventuras e desventuras em busca de um reino encantado e mítico conhecido como Pedra do Reino. Inspirado pelo artista Aleijadinho, Ariano Suassuna construiu em São José do Belmonte, em Pernambuco, onde ocorre uma cavalgada inspirada no Romance da Pedra do Reino, um santuário ao ar livre. Esse santuário tem 16 esculturas em pedra de 3,5 metros de altura, cada uma dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. Ariano Suassuna tomou posse na Academia Brasileira de Letras em 1990, ocupando a cadeira número 32. Em 2004, com o apoio da ABL, o cineasta Douglas Machado lançou o documentário Sertão, Mundo de Ariano Suassuna. O filme está disponível aqui no YouTube e eu coloquei o link na descrição do vídeo. O autor faleceu com 87 anos em Recife, no dia 23 de julho de 2014, depois de sofrer um AVC. Obviamente, ele deixou um grande legado e a sua obra continua a inspirar as novas gerações e a preservar a riqueza da cultura do Nordeste brasileiro. Mal vejo a hora de pegar o meu saco de pipoca para assistir O Alto da Compadecida 2 na tela grande, nos cinemas. Enquanto esse dia não chega, me conta aqui embaixo nos comentários qual a sua relação com Ariano Suassuna e se você gosta do Alto da Compadecida. A gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!